Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidá-los a abrir a palavra, a abrir a Bíblia, em Hebreus capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Vamos ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para os nossos corações, aquilo que o Espírito Santo do Senhor tem para falar às nossas vidas nessa noite. Nós precisamos, irmãos, estar sempre com o coração receptivo à palavra, coração aberto à palavra, porque quando nós deixamos o nosso coração à disposição do mover do Espírito, ele entra e ele faz coisas maravilhosas na vida daquele que crê. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Ele quer trabalhar nossos corações, quer trabalhar a nossa vida, para que nós possamos seguir em frente nessa jornada em direção aos céus, nessa caminhada que há de culminar lá na glória, quando estaremos eternamente com o Todo-Poderoso, louvando, glorificando, exaltando, bendizendo o nosso Mestre. Eu sei que muitas vezes a ideia de irmos para o céu não nos agrada muito, não é verdade? Por incrível que pareça, o céu, a Bíblia diz que é um lugar maravilhoso, mas quando você fala, vamos para o céu, aí você muitas vezes, levado por esses pensamentos que partem lá das profundezas do inferno, aí você pensa num céu monótono, um lugar chato pra caramba, tudo branco, aquele velhinho de cabelo branco, de barba branca. Aí você fala misericórdia, eternidade desse jeito. Eu quero falar para vocês, irmãos, que é isso que o maligno quer que nós pensemos. É assim que o maligno pinta os céus e nós precisamos ter cuidado para nós não nos alimentarmos com este engano, com esse ensinamento errado, porque a Bíblia diz que os céus é um lugar maravilhoso, é um lugar esplêndido, um lugar que é impossível descrevermos quão maravilhoso, quão extraordinário é, e precisamos desejar ardentemente por estarmos naquele lugar, desejarmos por estarmos na presença do Todo-Poderoso. Nós precisamos almejar os céus, irmãos, querermos os céus com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, para que assim o nome santo de Deus seja glorificado na nossa vida. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Coloquemos de pé para lermos a palavra de nosso Senhor e Salvador. Hebreus 13, versículos 5 e 6. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos, Senhor Deus, porque sabemos que tu és aquele que acampa teus anjos ao nosso redor. Tu és aquele que nos protege, que nos abençoa, que nos faz prosperar na nossa jornada. Tu és aquele que abre o nosso coração, Senhor, e enche com teu espírito, que nos dá força, alegria, Senhor, em meio às crises, às dificuldades do dia a dia. Mas tu és aquele que nos abençoa e nos faz prosperar em nossos caminhos. A ti, portanto, Senhor, seja toda a honra e toda a glória, é o que nós declaramos em nome de Jesus. Amém, Pai eterno. Aleluias. Os amados, fiquem à vontade. Irmãos, esta é a verdade de Deus para as nossas vidas. Quando nós olhamos para o Senhor, aquele que criou os céus e a terra, que não é um lugar chato, que não é um lugar monótono, Ele também olhou para nós enquanto aqui na terra e abriu as portas do céu sobre a nossa vida. É aquele que nos ampara, é aquele que nos guarda, é aquele que nos envolve com a sua graça, é aquele que quer mudar a nossa sorte, quer encher o nosso coração com a sua paz, com a sua alegria. É o Todo-Poderoso que nos ama, é o Todo-Poderoso que te ama, irmãos, como você jamais foi amado por alguém. O amor do Senhor excede todo o nosso entendimento. Ele está além da nossa compreensão, muito além da nossa compreensão. Esse é o Deus que nos ama, esse é o Deus que cuida de nós, esse é o Deus que preparou um lugar eterno para você passar, um lugar eterno para você morar, um lugar que não se acaba, um lugar cheio de alegria, onde não há tristeza, onde não há males, onde não há problemas, onde há apenas coisas boas, maravilhosas e preparada exclusivamente para cada um de nós, irmãos, onde o Senhor com certeza andará conosco, teremos acesso à sua presença e viveremos por todos sempre
numa felicidade maravilhosa, extraordinária. E é isso que precisamos almejar, irmãos, deixar que o Espírito Santo de Deus encha a nossa vida, irmãos, encha nosso coração, para que possamos ter prazer no Senhor, prazer no Todo-Poderoso, alegria no Eterno. E se nós não estamos alegres com o Senhor, e se não há em nossos corações prazer no Todo-Poderoso, eu quero afirmar, irmãos, que hoje é tempo de rever os conceitos, rever nossos princípios, rever a nossa jornada, porque alguma coisa errada tem nos nossos caminhos, alguma coisa errada tem na nossa vida, porque a Bíblia não mente, o Senhor não é homem para mentir, e aquilo que Ele promete para nós, Ele tem prazer em cumprir, Ele tem prazer em cumprir, amados, Ele tem prazer em cumprir nas nossas vidas. Mas, queridos, muitas vezes nós não temos visto a glória do Senhor, nós não temos visto o poder de Deus, porque abrimos espaços, mesmo que sejam pequenininhos, espaços pequenos como o buraco de uma agulha, mas abrimos espaços, irmãos, e todas as vezes que abrimos alguma espécie de buracos, de espaço, de fendas, de rachaduras, de brechas na nossa vida, o inimigo entra, e o inimigo, ele atrapalha a nossa comunhão com o Senhor, e a nossa vida deixa de ser feliz para ser uma vida triste, deixa de ser alegre para viver a tristeza, e muitos entram em depressão, entram nisso e naquela situação. Por quê? Porque brechas foram abertas no coração, Muitas vezes, irmãos, as pessoas se deixam dominar pelo desejo por este mundo, e quando nós desejamos esse mundo, o mal entra na nossa vida, e nós não vamos conseguir ficar de pé na presença do Mestre. Hebreus capítulo 13, versículo 5, bem no início diz: não se deixe dominar. Aqui diz, pelo amor ao dinheiro. Irmãos, nada pode dominar a tua vida, porque a tua vida foi comprada a preço de sangue, e é o Senhor que precisa estar no controle, é Deus que precisa estar no alto, acima de todas as coisas, e nós não podemos nos prender às coisas dessa terra, àquilo que essa terra oferece. Um texto muito interessante, irmãos, nós lemos em Jó, capítulo 1, versículo 21, onde Jó afirma de uma forma bem clara, ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Sabe o que é isso, querido? Desprendimento. Jó, um homem que estava passando por uma situação extremamente difícil, um homem riquíssimo, muito ele tinha, propriedades e mais propriedades, uma casa cheia, mas chegou o momento da provação, chegou o momento da dificuldade, chegou o momento que as coisas apertaram, mas Jó não levantou-se para apontar para Deus, para apontar para o Senhor, para acusar o mestre. Aí Jó, ele reconheceu o seguinte: eu nasci nu, ou seja, eu nasci sem nada, Deus apenas deu-me o fôlego de vida, e não vou levar nada, nós não vamos levar nada, irmãos, e é por isso, queridos, que nós precisamos nos agarrar ao Senhor, nos deixar dominar, não pelos interesses por esta terra, não pelas coisas dessa terra, que nos afastam da presença do Senhor. Amados, o que é que tem dominado a tua vida? O texto diz: não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. Em outras versões diz: não se deixe dominar pela ambição. Mas o que é que tem dominado a sua vida? O que é que domina a sua vida, amados? Muitas vezes, queridos, nós somos dominados por coisas até insignificantes, coisas mínimas que não têm valor, mas são grandes o suficiente para roubar o tempo de Deus na nossa vida, para roubar o tempo de Deus, para roubar a nossa santidade, para roubar a nossa comunhão, para roubar tudo aquilo que nos faz aproximar do Mestre, irmãos. O que é que tem dominado a nossa vida? O que é que tem dominado a tua vida? E se você refletir, analisar e ver que há alguma coisa muito importante na tua vida, lembre-se de Jó, ele diz: nu nasci e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou,
Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Irmãos, esta é a alegria que precisamos ter no coração, este é o foco da nossa vida, tudo nas mãos do Senhor, e é preciso nos deixar dominar pelo Senhor, irmãos. Dominar por Deus, queridos. Dominar pelo Mestre. Dias atrás eu falei a respeito da necessidade de vivermos como escravos. Vivermos como escravos. O interessante é que nós não compreendemos muito bem o que é ser um escravo. É até impossível hoje compreendermos o que seja ser escravo. Mas, irmãos, escravo era aquele cara que levantava às 4 horas da manhã e ia dormir às 10 da noite, sem direito a nada, a não ser um prato de comida muito mal feito. Sofria, e quando as coisas estavam difíceis, apanhava do seu patrão, apanhava do seu dono, até fazer, mesmo que não tivesse forças. Nós precisamos, irmãos, sermos escravos do Senhor. Ser escravo do Senhor é abrirmos mão e nos deixar dominar por completo pelo Mestre. Nos deixar dominar por completo por Deus. É certo que o Senhor não há de nos colocar num tronco, não há de bater na gente, não há de nos deixar passar pelas necessidades que os escravos passavam, mas a ideia de submissão completa, de sujeição completa, precisa dominar a nossa mente, irmãos. Precisa dominar a nossa mente. Se eu perguntar a vocês quem é de Deus, quem é de Deus? Quem é de Deus aqui? Pode levantar a mão, quem é de Deus? Oh, glórias! Todo mundo é de Deus, não é verdade? Todo mundo é de Deus. Será? Será? É, amados, será? De quem é a nossa vida? Não é de Deus? Todo mundo diz que sim, não é verdade? Mas por que nós gostamos tanto do pecado? Porque nós gostamos tanto da desobediência? Porque muitas vezes nós colocamos Deus lá no 2º, 3º, 4º lugar da nossa existência? Tem alguma coisa errada, irmãos. E nós precisamos refletir e nos deixar dominar completamente pelo Mestre. Dominar completamente pelo Senhor, irmãos. Nada é mais importante, irmãos. Nada é mais importante. Nada é mais importante. É difícil nós entendermos isso, não é verdade? Mas é real, irmãos. Nada é mais importante do que Deus na vida da gente. Vocês querem um exemplo? Jesus, irmãos. A Bíblia diz que Jesus estava no início, lá no princípio com Deus, e Jesus era Deus. Em João diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas um dia Jesus olhou e viu a necessidade de minha e sua. A tua necessidade, meu irmão Reginaldo. A tua necessidade, meu irmão Edinaldo. A tua, Marcone. A tua, Cledimar. A tua, Osni, a minha. Deus olhou, irmãos, e conseguiu nos enxergar. Como? Lá no céu você vai compreender essa história. Mas o Senhor conseguiu te enxergar. Lá no princípio da história. Lá no princípio da história. E Jesus, o Criador do universo, Ele resolveu abrir mão de tudo quanto tinha para tornar-se homem. Amados, não dá para compreender. Não dá. Só vamos compreender isso de fato o dia que nós estivermos lá na glória, sentado naquele jardim e conversando com o Todo-Poderoso. Você verá a grandiosidade, a majestade indescritível de Deus. E você verá um Jesus que abriu mão disso, para que um dia nós pudéssemos acessar sua presença e estar na sua presença, irmãos. É maravilhoso, amados, é maravilhoso. Nada paga, não tem preço. Tudo quanto possamos oferecer ao Senhor ainda é pouco, irmãos. Ainda é pouco. Nosso dia tem 24 horas. Precisávamos que o dia tivesse 48 horas para oferecermos todo o tempo de um dia para o Senhor, irmãos. Porque 24 horas é pouco. Não sei se me faço compreender. É porque eu fico empolgado com a grandiosidade de Deus,
com o amor do Senhor para com a nossa vida. E às vezes eu queria passar isso para vocês, mas eu não sei passar essas coisas tão extraordinárias para vocês. Eu não sei passar. Eu acho que ninguém conseguirá passar isso para ninguém, porque é magnífico demais o que Deus fez para conosco. Mas uma coisa eu quero falar para vocês: Jó reconheceu, e eu tenho procurado reconhecer. Talvez não na dimensão de Jó, mas eu tenho procurado reconhecer e tenho procurado viver a verdade do Senhor na minha vida. Procure fazer isso para a honra e para a glória do Senhor. Lembre-se, nu você nasceu, nu voltará. Mas algo você pode levar, irmãos, que é a tua comunhão com Deus, o Espírito Santo no teu coração, a morada do Espírito Santo na tua vida, amados. E nós precisamos almejar isto com todas as forças do nosso ser. Mas o texto bíblico não para e continua dizendo, ainda na sequência: eu nunca os deixarei e jamais abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5, segunda parte. Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais abandonarei. Eu nunca os deixarei e jamais o abandonarei. Irmãos, é promessa de Deus para a nossa vida. É a promessa do Senhor para a nossa existência. Nós podemos até abandonar o Senhor e fazemos isso um monte de vezes por dia. Creia nisso, um monte de vezes por dia. Mas o Eterno, irmãos, nunca te abandonou. Ele nunca te abandonou. Ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou. Ele nunca te deixou. O Eterno, irmãos, Ele está sempre atento, sempre voltado, com seu olhar sobre a tua vida. Com seu olhar sobre a tua vida, irmãos. Precisamos entender que o Senhor, queridos, cuida de nós, cuida de nós. Davi, escrevendo no Salmo 37, versículo 25, ele afirma: fui moço e já, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ouça o que Davi falou, ouça o que Davi narra, ouça o testemunho de Davi, irmãos. Ele diz, fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um justo mendigar o pão, eu nunca vi um justo mendigar o pão. Quem são os justos, irmãos? São aqueles que amam o Senhor, são aqueles que dedicam a sua vida ao Todo-Poderoso, são aqueles que abraçam a causa do Mestre, que entregam as suas vidas para o Mestre. Esses são justificados em Cristo. É assim que está na palavra. São justificados em Cristo, são lavados, purificados e feitos um com Cristo Jesus, irmãos. Um com Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós ouvimos as promessas de Deus e ficamos com o pé atrás com Deus. Tipo assim, olha, você está assim. Aí você ouve a promessa, porém o capeta diz para você, abre o olho, aí você abre aquele olhão assim e dá um passo para trás. É assim que o maligno faz com a gente, irmãos. Ele planta no teu coração a desconfiança, ele planta no teu coração a incredulidade, ele diz, não é bem desse jeito, olha para Deus, Ele não vai fazer dessa forma com você, Ele vai te abandonar, Ele vai te trair, Ele vai negar-te, Ele vai te deixar. O capeta fala isso com a gente, irmãos, aqui aqui dentro da nossa cabeça, e você dá o passo para trás. Nunca fiz isso. Nunca fez? Glórias a Deus por isso, louvado seja o Senhor pela tua vida. Mas nós temos feito isto, irmãos. Nós temos ouvido o inimigo. É mais fácil ouvir Satanás. É mais fácil ouvir Satanás, por incrível que pareça. Durante o teu dia, você ouviu Satanás quantas vezes hoje? Aí você fala assim, não ouvi nenhuma, graças a Deus não ouvi nenhuma. Será? O que foi que te tirou da presença de Deus logo pela manhã? O que foi que roubou o teu tempo para ler uma Bíblia hoje pela manhã? O que foi que te impediu de orar? O que foi que te impediu de fazer as coisas para o Senhor? O que foi que colocou um monte de coisa na sua cabeça e te fez errar o caminho? Foi Deus, amados. É o inimigo, queridos.
É o inimigo que planta isso aqui dentro da nossa cabeça e nós ouvimos a voz do inimigo. É preciso muito cuidado, amados, muito cuidado. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jó, vemos um homem que amou o Senhor acima dos seus bens, de tudo quanto tinha. Caiu a sua casa, caiu a sua saúde, perdeu tudo quanto tinha, mas não perdeu a comunhão com Deus. Não negou, não voltou atrás, não deu passos para trás, não retrocedeu, mas foi em frente, andou, caminhou, e o Senhor abençoou aquele homem, amados. Semana passada falamos de Abraão. Abraão foi um homem que conheceu Deus. O Senhor puxou, o Senhor apertou a situação dele. Ele não levantou-se contra Deus, ele não negou o Senhor. E quando a situação ficou impossível, ele seguiu em frente, ele caminhou, ele foi, porque ele sabia que tinha um Deus que não o abandonaria, que não o deixaria, amados. Ele creu no Todo-Poderoso. Um pouco mais à frente deparamos com José. José foi um homem que perdeu tudo quanto tinha ainda na sua juventude, adolescência. Seus irmãos o traíram, jogaram no buraco, vendido como escravo. Ele tinha tudo para levantar sua voz e negar o Senhor e falar: Deus é você, Jeová, olha o que fizeram comigo, olha Jeová o que fizeram comigo. Mas foi um homem, um jovem, um adolescente talvez, que olhou, foi para o Senhor, que firmou, foi no Senhor, chegou ali no Egito, vendido como escravo, foi trabalhar como escravo, e o Senhor abençoou, 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 amados, e aqueles que haviam traído, esses foram por ele cuidado, porque o amor do Senhor estava no coração de José. É assim que o Senhor faz, amados. É a fidelidade que precisamos ter ao Todo-Poderoso, Ele não nos abandona. Como está a tua situação? Está difícil, está complicada, dá vontade de desistir, dá vontade de jogar tudo para cima e sumir? Pois é, o inimigo de nossas almas, aquele que o povo não gosta de ouvir, capeta, é ele que diz isso para você: joga tudo para cima, porque Deus te deixou. José não jogou, Abraão não jogou, Jó não jogou, e eu tenho procurado não jogar, porque eu sei que Deus é conosco, amados, e se vocês estão aqui, é porque Deus os trouxe a este lugar, porque Deus tem um projeto na vossa vida, e Ele diz para você: não te deixarei, não te abandonarei, não te deixarei, não te abandonarei. É nas aflições que o Senhor te faz vencedor, povo dos céus. Eu nunca vi vitória sem luta, vitória sem esforço. Vocês já viram? Até mesmo no tal do videogame, para você ganhar um game, você tem que ficar horas e horas na frente daquela porcaria, e aperta o botão daqui, aperta dali, aperta dali. Gente, você passa um dia, uma semana, sei lá quanto tempo, para você vencer no videogame. Aí você vai para o futebol, um tanto de gente correndo atrás de uma bola, uma luta terrível para fazer um tal de um gol, não é? Toda vitória é precedida de lutas. Nas guerras, muitos morrem antes da vitória chegar. Toda vitória tem uma luta antes. Entenda isso. Ah, mas eu estou na luta, estou na aflição, estou na luta, estou na aflição. Pois é, você quer a vitória? É assim mesmo. É assim mesmo. Ah, mas a vitória está demorando. Está demorando? Abraão esperou quanto tempo para a vitória dele chegar? E quando chegou, Deus ainda pede a morte do filho? José esperou quanto tempo para a sua vitória chegar? E ainda quando a vitória estava perto, ele já estava mais ou menos bem, era ali, mordomo na casa, já estava vivendo ali, comendo legal, aquela coisa toda, sendo bem visto, bem quisto, aparece o problema da mulher de Potifar, e é jogado na masmorra, é preso. Amados, queres a vitória? Não cruza os braços, porque a vitória só vem com lutas, entenda isso. E se você quer a vitória de ficar levantando a mãozinha e ficar aleluia, 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 minha vitória é aleluia, aleluia, minha vitória, e não luta, e não busca, e não santifica, e não consagra, você não vai ver o Senhor, mesmo com a tua mãozinha por aí. Não vai ver o Senhor, irmãos, porque Deus não quer essas coisas.
Isso é coisa para homem, o que Deus quer é o teu coração. É uma vida consagrada e rendida aos pés do Todo-Poderoso. Mas o texto continua dizendo, ainda no versículo 6 de Hebreus capítulo 13, portanto, sejamos corajosos. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda. O Senhor é quem me ajuda. Amém, amados? O Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Hebreus capítulo 13, versículo 6. Amados, essa é a promessa que nós temos e é a coragem que precisamos demonstrar na nossa vida. Nós precisamos entender, irmãos, que é o Senhor que cuida da gente, é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que nos coloca de pé, é o Senhor que todas as coisas faz para nós e precisamos declarar isso 24 horas por dia, irmãos, 24 horas por dia. A pior coisa do mundo é quando você senta com o irmãozinho só tem coisas ruins para falar para você. Você já sentou com o irmãozinho que só tem coisa ruim para falar para você? Pois é. Está faltando o que na vida desse homem, dessa mulher? Jesus. Está faltando Jesus. Aí você senta para o camarada e ele diz, porque isso, porque aquilo. E quando você sai, você está ruim porque o cara é uma pedra sobre a tua vida. Ele não te edifica, ele não te coloca de pé, ele te joga para baixo. É porque não conhece Jesus, não é de Cristo, não vive Cristo. Mas nós que somos lavados, purificados, remidos no sangue de Cristo, precisamos declarar continuamente, declarar, irmãos, declarar. Que o Senhor é quem nos ajuda, é o Senhor que nos ajuda, é Ele que faz a nossa vida, e nele estamos guardados, protegidos, e o medo não faz parte da nossa vida, não faz. Nós podemos até ficar um pouco abatidos, claro, até Paulo ficou, e ele diz isso de forma clara na Bíblia, nas suas cartas, podemos até nos abater um pouco, mas nós não podemos viver abatidos. Amém? Somos humanos, vamos amanhecer um dia triste, sim. Vamos olhar para as frente e ver um dia cinza, sim. Vamos olhar e ver só problemas, sim. Mas é em meio dessa situação que nós vamos recorrer ao Senhor e falar, Deus, a coisa hoje está complicada. A minha carne hoje está querendo falar alta, Senhor. A minha carne está falando alto, mas eu preciso de Ti, Senhor. Falta isso, irmãos. Falta isso. Não é? Quantas vezes você levantou e olhou assim, e o dia está aquele dia que só a misericórdia de Deus, e você recebe o dia. Você recebe. Aí você vai trabalhar mal pra caramba, o teu dia está mal pra caramba, e vai aquela coisa toda, e você recebe, alimenta-se daquilo. Qual era a atitude correta, irmãos? Repreender e consagrar o teu dia, a tua vida para o Senhor, quebrar a maldição, quebrar a cadeia das trevas, porque é o Senhor, irmãos, é o Senhor que cuida da gente, é o Senhor que cuida de nós. Quando nós olhamos na palavra de Deus, deparamos com o Senhor que curou aqueles que necessitavam, deparamos com aquele que fez coisas novas, inexplicáveis. Num casamento acabou o vinho e ali tinha uma espécie de barris cheio de água. E o Senhor mandou experimentar e era vinho. Amém? É o Senhor, irmãos. Em determinado lugar, uma multidão estava ali com Cristo Jesus. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Os discípulos falaram, olha Jesus, a situação está complicada. O que é que nós vamos fazer com este povo? O que é que nós vamos fazer para este povo? Sabe para quem os discípulos recorreram, irmãos? A Jesus. Eles não foram falar com o João, com o Mateus. Olha, João, a coisa está complicada. E agora? O que é que nós vamos fazer? Eles foram para Jesus e falaram para o mestre, mestre, olha a situação como está. Um tanto de gente, umas 7, 8 mil pessoas, contando crianças e mulheres. O que vamos fazer, mestre? E Jesus falou, olha, dá uma olhadinha aí, vê se alguém tem peixe, se alguém tem pão e manda trazer.
Amém? Aí nós olhamos nosso dia e vemos a multidão de dificuldades. Aí nós vamos ligar para alguém, vamos estar, ou falamos conosco mesmo e ficamos tristes, abatidos, jogados no chão, enquanto devíamos falar para o mestre: mestre, a coisa está feia, a coisa está complicada, o que é que vamos fazer? Não é, irmãos? Os discípulos procuraram, foi o mestre. Não ficaram ali naquele blá, 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 não. Oh, o que agora? Não. Vamos logo para o mestre, porque ele resolve a causa. O pepino é dele. Ô irmãos, por incrível que pareça, apesar a palavra é até feia, mas o nosso pepino é do Senhor. E quando nós colocamos na mão dele, ele resolve. O que é que diz o texto? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Ou seja, as tuas cargas de pepino joga aos meus pés, que eu vou dar um jeito neles. Amém? Mas nós pegamos nossos pepinos e fazemos saladas e vamos saborear a nossa salada das coisas ruins. E vamos nos envenenando. E a gente não consegue ficar de pé, povo dos céus. Amados, precisamos ter coragem para declarar e viver a palavra de Deus. Declarar que somos do Senhor e viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus, amados. Viver a palavra de Deus. E no final do texto diz: que mal pode alguém me fazer? Hebreus 13, versículo 6, bem no final. Que mal pode alguém me fazer? Amados, naqueles que são do Senhor, são intocáveis. São intocáveis. Aqueles que são do Senhor são intocáveis. Salmo capítulo 34, versículo 7. Davi, ele diz: o anjo do Senhor acampa-se. Onde? Ao redor. De quem? Diz que o teme e faz o quê? E livra-os. Amém, amados? Nós cremos na Bíblia? Cremos? Levanta a mão quem crê. Vamos pisar na cabeça de muito demônio, de muita coisa ruim por aí, porque nós cremos na promessa de Deus. Ou somos hipócritas, uma coisa ou outra. Nós cremos ou somos hipócritas? Uma coisa ou outra. Mas o rei Davi já afirmava: o anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem. Quem teme o Senhor? Quem teme? Oh glórias, tememos. Sabe o que é temer, irmãos? Não é ter medo. A palavra temer nos dá a ideia de medo. Nesse aspecto, é respeito ao Senhor. Amém? Ao redor dos que respeitam o Senhor e os livra. Creia nisso, amados. Porque é a promessa de Deus para as nossas vidas. É Deus, amados. É Deus que está com a gente. É Deus que quer cuidar de você. É Deus que te ama. É Deus que te cuida. É Deus que quer você no céu com Ele. É Deus que mudou a tua sorte. É Deus que quer reescrever a tua história. É Deus que quer mudar a tua vida. É Deus que quer mudar o teu nome. É Deus que quer te colocar de pé. É Deus que quer te fazer vencedor. Mas lembre-se, vitória só acontece depois de lutas. Não há vitória sem lutas, não há, impossível, impossível. Vitória e lutas andam juntas. Primeiro as lutas, depois a vitória. Amém? Entendamos isso e vivamos a verdade do Senhor. Entendamos a verdade do Todo-Poderoso. E não se deixe dominar por nada deste mundo, dominar por nada desta terra. E lembre-se que o Senhor diz para você que jamais te deixará. Jamais te abandonará, jamais te deixará, jamais te abandonará, jamais, jamais, jamais. E diz ainda que você precisa ser corajoso para crer no Senhor. Corajoso para crer, corajoso. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Quem são os covardes? Aqueles que não confiam o suficiente, que não têm coragem para viver a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus. E quando você vive a palavra do Senhor, o mestre vem e acampa os seus anjos ao nosso redor. E aí, irmãos, tornamo-nos intocáveis, 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 intocáveis. Você é intocável? Levanta a mão. Você é intocável?
Você é intocável? Levanta a mão, afirma, eu sou intocável. Diga, eu sou intocável, eu sou intocável, eu sou intocável. Creia, é a promessa de Deus para aqueles que são fiéis. Que Deus abençoe. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre as vossas vidas. Senhor, olha para cada um destes, Pai. E olha para cada um desses. Olha, Senhor, para a minha vida com misericórdia também, Senhor. Oh, meu Deus, Tu sabes que muitas vezes os problemas vêm, as dificuldades vêm e nos abate, meu Deus. Mas que a partir de hoje possamos olhar conscientes que Tu és aquele que veio para nos dar a vitória, Senhor Jesus, para nos dar a vitória. E eu quero clamar que Tu dê a vitória a este povo, que sejam vitoriosos sobre as lutas, sobre as dificuldades, meu Deus, que Teus anjos acampem ao redor de cada um. Faz o Teu milagre na vida desses, é o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Santo Deus, aleluias, amém. Esta é a Missão Cristã Vivos, com teu irmão, o pastor Elias de Oliveira. Não esqueça, acesse nosso site vivos.com.br. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 480.